Olá, você sabe o que é adenomiose? Adenomiose é uma doença benigna em que endométrio, que é a camada que reveste o útero por dentro, começa a infiltrar o miométrio. O miométrio é a parede mais espessa do útero. Esse endométrio que começa a infiltrar o miométrio vai formando pequenos coágulos e esses coágulos reagem fazendo uma reação inflamatória importante, causando dor e sangramento aumentado. Algumas pacientes com adenomiose também podem apresentar infertilidade, que é a dificuldade para engravidar. Então, toda paciente que sente cólica e aumento de fluxo menstrual, principalmente após os 30, 35 anos de idade, tem que ficar atenta para essa doença. Nessa figura, eu procuro mostrar quais são os tipos de adenomiose que existem. Então, no início, nós vemos aqui um útero normal, aqui a adenomiose começando a aparecer e pegando as duas paredes uterinas. Esse tipo de adenomiose não altera o tamanho do útero, portanto é a mais difícil de ver em exame de imagem e ela é chamada de adenomiose focal. Existe a adenomiose nodular, onde esses coágulos infiltram uma parede inteira do útero ou forma nódulos. Ela também é chamada de adenomioma. E é a difusa, que é a adenomiose mais comum de se ver em exame de imagem. Ela é consequência da evolução das outras. Os coágulos, os focos infiltram o útero como um todo e nesse tipo de adenomiose a gente já vê um útero aumentado de tamanho em mulheres geralmente com mais de 30 anos, mas pode acometer mulheres mais jovens e essas mulheres apresentando então sangramento e cólicas menstruais. É difícil fazer diagnóstico imagenológico de adenomiose. O diagnóstico é principalmente clínico, onde a paciente vem ao consultório se queixando de sangramento e fluxo aumentado. Na imagem, nós podemos então, tanto na ressonância magnética quanto no ultrassom transvaginal, ver alterações de volume uterino, de textura do miométrio e a gente associa essas informações ao que a paciente está referindo. Então, o tratamento da adenomiose, como que ele é feito? Ele pode ser clínico ou cirúrgico. O clínico vai depender do desejo futuro reprodutivo da paciente. Se ela deseja gestar, a gente pode usar medicamentos anti-inflamatórios não hormonais, a gente pode usar métodos que contenham progesterona, que é um hormônio que vai atrofiar esses focos de adenomiose e diminuir os sintomas. Todo o tratamento clínico é baseado em controle de sintomas. Ele não cura a doença. O útero vai continuar com os focos de adenomiose presentes ali. Se a paciente não tem mais desejo futuro de gestar ou já tem prole constituída, então a gente às vezes lança a mão de um outro procedimento que se chama ablação de endométrio, onde a gente raspa o útero por dentro através da esteroscopia e com esse procedimento causa artificialmente uma diminuição de fluxo e cólica nela. Esse procedimento da ablação não é feito se retirando o útero é preservado e ele só pode ser feito em paciente com adenomiose focal. Outro tratamento cirúrgico é a retirada de um adenomioma. Lembra que eu falei que pode ter adenomiose focal formando nódulos? Em pacientes que ainda desejam gestar, a gente pode retirar só essa área nodular e reconstruir esse útero. Já na adenomiose difusa, que não respondeu a tratamento clínico, em que a paciente continua com sangramento ou cólica e que já tem a prole constituída, a gente pode lançar mão então de um tratamento mais radical, que é a histerectomia. Então, nem toda paciente com adenomiose precisa fazer histerectomia e nem toda paciente que tem adenomiose precisa necessariamente ser operada. Ela pode passar uma vida toda controlada com tratamento clínico sem precisar de cirurgia.